Você já pensou em fazer uma carne de panela sensacional, diferente, saborosa, perfumada, macia? Então é o que a gente vai falar disso hoje. Técnicas, temperos, ciência da sua carnezinha de panela, da sua carne de segunda, na verdade. Mais precisamente, vamos falar um pouco hoje sobre carne de segunda, né? Os melhores preparos para sua carne de panela, como você deixá-la macia, qual a ciência por trás dessa carne de panela, nosso cafezinho com o temperista. Hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre colágeno, sobre a quebra do colágeno, qual é a ciência por trás do colágeno, né? Sobre uma questão que eu gosto muito de falar, que é essa diferenciação entre carne de primeira e carne de segunda. Na minha opinião, não existe isso. Existe carne com mais colágeno e com menos colágeno, né? Esse negócio de carne de segunda e de primeira, pra mim, é besteira. Na verdade, eu acho muito mais saboroso uma carne com mais colágeno, que é tida como carne de segunda. E então, pra mim, a carne de segunda é a de primeira. E a de primeira, pra mim, não depende do jeito que você prepara, não tem muito valor. Por exemplo, se vocês pegarem uma picanha e tirar aquela gordura dela, vira uma carne seca, né? Não tem sabor. Hoje é um assunto que eu acho que interessa muita gente. Hoje a gente vai falar sobre molho ferrugem, sobre molho madeira, molho de vinho. Tudo isso deriva dessa carne de panela, desse fundinho de panela, que a gente vai explicar pra vocês qual é a finalidade disso tudo. Na verdade, um dos sabores da comida do brasileiro, um dos principais temperos da comida do brasileiro raiz, né, da comida caipira, é esse fundinho de panela, esse frita e pinga, esses maltóis, como é que chama? Esses realçadores de sabor que libera a carne, a proteína, quando você tosta ela, quando você frita, e você, enfim, aí você tem esse sabor característico que isso dá na comida diária do brasileiro, né? Bom dia a todos, bom dia. Deixa o like pra mim, já tô vendo um monte de gente apertando o coraçãozinho, aperta pra mim aí, né? Porque o Instagram curte isso. Eu tava até dando uma estudadinha aqui, ó, vou mostrar um negócio pra vocês, olha aqui, ó, não sei se dá pra ver, isso é uma curva de temperatura de quebra do colágeno, né? A 68 graus, o colágeno é desnaturado. E por que vocês têm que saber disso aqui, ó? Por que vocês têm que saber disso aqui? Porque esse é o entendimento principal quando a gente fala de boa cocção de carne, principalmente de carnes de segunda, né? Carnes com mais colágeno. Eu tenho que entender que existe um tratamento térmico de temperatura específico para eu amaciar essas carnes. E esse colágeno, o que são colágeno? Primeiro, vamos lá, o que é o colágeno? O colágeno é uma proteína que dá sustentação às proteínas do músculo, às proteínas do corpo inteiro, na verdade, todos os tendões, os nervos, né? Todas as fibras mais duras do corpo, eles são constituídas de colágeno. E essa proteína, essa estrutura proteica, que é o colágeno, ela está presente em estruturas onde eu preciso ter mais rigidez, mais firmeza. Por exemplo, em estruturas de sustentação, nos músculos da perna, do peito, né, dos braços, onde eu faço mais movimento, mais exercício, tenho mais colágeno. E quanto mais velho, olha só que interessante, quando a gente é novo, a gente tem muito colágeno na pele. Por isso que os bebês, a pele chega brilha, né? É aquela pele firme. Os jovens, as pessoas mais jovens têm muito colágeno na pele. A gente tem muito colágeno nas estruturas dos órgãos, né? E esse colágeno, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse colágeno nas estruturas da pele. Por isso que a pele vai caindo, né? E a gente corre para ficar tomando colágeno e para tentar repor, para mim isso não adianta, entendeu? E aí esses colágenos da pele, eles vão se depositando mais nos músculos. Eu não sei se há uma deposição, um depósito maior nos músculos, ou o músculo desenvolve mais. Por isso que carne de galo velho, que eles falam que carne de galo velho é mais dura que de galo novo, né? De frango novo. A gente vai depositando esses colágenos em estruturas de movimento. Por isso que, por exemplo, onde está a carne de primeira e de segunda no boi? A carne de primeira no boi está nas costas do boi, na bunda do boi, onde o boi não se exercita tanto, não faz tanto, não são estruturas de sustentação, né? Então, assim, a picanha, o filé mignon, contra o filé, todas as carnes de primeira alcatra estão nas costas do boi, nas nádegas do boi, na bunda do boi, né? E as carnes de segunda estão nas estruturas de sustentação do animal, nas paletas, nas coxas, né? No peito, na costela, onde o animal ele precisa de fazer mais força para sustentar os órgãos e o peso do corpo. Então, essas estruturas têm mais colágeno, perfeito? Então, assim, só que esse colágeno, se a gente souber tratar ele termicamente, se a gente souber cozinhar ele do jeito certo, se a gente souber quebrar esse colágeno, ele vira uma gelatina, todos aqueles entremeados branquinhos, né? Porque geralmente carne de primeira, ela é só um tecido, um feixe muscular limpo. Por exemplo, pega um filé, ele tem uma fáscia, é aquela película branca bem fina, por exemplo, pega um filé mignon, ele vem com cordão. O que é o cordão? É uma fáscia, é um tecido de colágeno puro. Só que aquele tecido do filé, ele só tá externo, só tá por fora. Você tira, pega com a faca, limpa, já limpei muito filé na minha vida, né? Durante a minha vida de cozinheiro, de ajudante de cozinha, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi limpar filé. Porque eu trabalhava numa casa de grelhados do Coletro Agro, então eu limpava 18 peças de filé por dia. E aí você vê que o cara é bom ou não, quando ele limpa, só sai o cordãozinho, não sai nem um pouco de carne, né? Então, aquela fáscia, aquele tecido branco, aquele nervo que a gente fala, aquilo é colágeno. Tanto os nervos mais grossos, quanto aquele nervo mais fino, isso é estrutura de colágeno, feita de colágeno. Só que se eu consigo quebrar isso termicamente, numa cocção, ele se torna uma gelatina. Tanto que a gelatina que vocês comem, né, essa gelatina em pó que vocês compram no mercado, ela é feita de colágeno
colágeno, só que do pé do boi. Eles sintetizam isso no laboratório, eles extraem isso no laboratório termicamente, depois eles desidratam essa gelatina, né? Aquele pé do boi passa por uma cocção na indústria lá, uma cocção gigantesca de pé de boi, eles extraem só aquele colágeno, aquela gelatina, se vocês querem ver essa gelatina, vocês cozinha lá uma costela, cozinha uma rabada, cozinha um osso de boi, o pé de boi, enfim, um mocotó, e aí tira a gordura e deixa aquilo esfriar, vira uma gelatinona, correto? E aquela gelatina é o que faz a gelatina que vocês comem em casa. Só que o que eles fazem na indústria? Eles tiram esse colágeno, tiram toda a questão de sabor dele, só deixam aquela proteína específica, não tem sabor, e aí eles saborizam ela. Saborizam com morango, né? De alguma forma, né? Que a gelatina Royal do Bocão, né? Quem não lembra, isso na minha época de criança tinha muita propaganda de gelatina. Não sei o que aconteceu, que as crianças pararam de comer gelatina, porque comia-se muita gelatina na minha época. Hoje em dia eu quase não vejo a criançada comendo, parece que esqueceu da gelatina. Mas aquilo é proteína pura. Tanto que quando eu tinha uma época que eu era, né, o cara da academia, gostava de malhar e tal, eu levava gelatina diluída na água pra tomar essa gelatina, porque é proteína pura. Proteína e açúcar, né? E carboidrato. Então é um suplemento. É um suplemento maravilhoso. Gelatina, geleia de mocotó. Gelatina pura, por isso que fica duro. Parecendo, você corta ela e fica durinho assim, né? Geleia de mocotó é puro colágeno. Então se eu sei como quebrar esse colágeno dessa carne, essa gelatina que libera, me dá uma textura muito interessante, muito maravilhosa, que eu adoro, e muito saborosa. Tem muito mais sabor numa carne de segunda do que numa carne de primeira. Vocês concordam comigo? Coloca aí. O que vocês acham mais saboroso? Uma picanha ou uma costela? A picanha tem nome, né? Virou símbolo de status, né? Virou símbolo de status, né? Status. É moral comer uma picanha. Mas vamos combinar que é muito mais saboroso uma boa costela. Só que a costela, qual que é o problema? Não é todo mundo que sabe fazer, né? Não é todo mundo que sabe cozinhar, assar uma costela pra costela ficar macia. É esse que é o negócio. O problema é isso, que não é as pessoas não sabem quebrar o colágeno. Se a gente aprender a quebrar o colágeno, a gente tem uma carne muito mais saborosa. Picanha é moral, né? Comer uma picanha. Eu vou lá e compro uma picanha. O cara vai fazer um churrasco, ele leva uma picanha, porque é moral. Cara, leva uma capa de contrafilé. A capa de contrafilé, que até então era uma carne tida como de segunda, na verdade era descartada. Você não achava pra comprar no açougue, você comprava naqueles atacadistas e muito mais barato, né? Quase te dando de graça. Leva essa capa aqui. Hoje em dia não. Você vai em açougues de alto padrão, que eles sabem, eles começaram a trabalhar com o American Barbecue. O American Barbecue valoriza muito essas carnes com muito colágeno, as carnes dos tecidos conjuntivos aqui de estrutura. Por exemplo, os cortes mais saborosos que eu já comi, bem tirados, um é flat iron, que é um corte do ombro do boi, né? O shoulder, são todos cortes tidos de segunda, que hoje são muito valiosos, né? Então, assim, o brasileiro, quando começou a entrar essa moda do American Barbecue, eles começaram a valorizar esses cortes com mais colágeno e sabendo extrair muito bem dele, você tem cortes muito macios, cara. Eu, por exemplo, pra mim não existe carne melhor que a paleta, o miolo de paleta. A gente come aqui o surtum, que é a ponta do miolo de paleta, e eu não troco o surtum por uma picanha nunca. Muito mais saboroso. Por quê? Você sabendo fazer essa carne, você tem uma carne muito, muito saborosa, muito mais. Então, é disso que a gente vai falar hoje, sobre essa questão da quebra do colágeno. Então, colágeno, como eu disse, são essas proteínas que são presentes em estruturas de sustentação. Proteínas que dão sustentação, por exemplo, a pele, né, dos bebês é puro colágeno, puro, chega até brilha, de tão inchado, tão viçoso que fica. E aí o pessoal vai ficando velho, sai correndo, desesperado pra comprar e tomar pílula de colágeno, reposição de colágeno. Cara, quer repor colágeno? Come gelatina todo dia. Come gelatina. Vai lá, compra gelatina lá em pó, põe gelatina na água e vai pra academia e toma gelatina. É colágeno puro aquilo ali. Aí o povo não, fica gastando horrores numas pílulas de colágeno caríssimo, sendo que é a indústria do cosmético enganando você, porque a propaganda que eles fazem é, nossa, esse colágeno é foda. Mano, é tudo a mesma coisa, entendeu? É tudo uma enganação. O povo é o desespero pela fonte da juventude que a gente tem, né? A gente tem medo de ficar velho. Na verdade, esse é o sentido da vida, envelhecer, aprendendo e evoluindo. Então vamos lá. Então, pessoal, qual é o conhecimento? Eu tenho que entender que existe um tempo e uma temperatura específica para quebrar esse colágeno. Então, dentro eu mostrei para vocês aqui, ó, dessa faixa de temperatura, eu vou aqui ler para vocês um pouquinho. Ó, a 15 graus, a gelatina vira gel dado o tempo suficiente. Então, a 15 graus, se eu cozinhar constantemente a 15 graus, ela vira um gel depois de um tempo, né? A 35 graus, o colágeno comum em lulas, colágeno 5, comum em lulas, é desnaturado e se torna borrachudo, né? A 68 graus, o colágeno tipo 1, comum em carnes, é desnaturado e se torna borrachudo. De 70 a 80 graus, o colágeno tipo 1 e 5 são hidrolisados, 70 a 80 graus. Dado o tempo suficiente, parte disso é convertido em gelatina. Então, o que é o negócio? Quando eu vou cozinhar em temperatura baixa, de 70 a 80 graus, né? De 68 a 80 graus, aquele fogo bem baixinho, fogo de fogão a lenha, né? Ou no seu fogão mais baixinho. Se eu deixo ali por 6 horas, essa gelatina, esse colágeno vai se desnaturando e ele vai virando essa gelatina. Então, para eu cozinhar uma carne de segunda com uma temperatura baixa, o que eu faço? Eu tenho que deixar um longo período. Por isso que os defumadores, quem mexe com pit, com defumação, né? Com, por exemplo, fazer um brisket, que é um peito do boi. O peito do boi é riquíssimo em colágeno. Por isso é uma carne muito saborosa, muito suculenta. O colágeno, pessoal, ele deixa a sua carne muito mais macia, ele deixa a sua carne muito mais suculenta,
muito mais úmida, muito mais... Ela fica entremeada com essa gordurinha, essa gelatina do colágeno, ela fica uma carne, né, muito mais saborosa, vamos combinar o negócio. Né? Por isso que a costela, ela dificilmente é seca a costela, se você não souber fazer, né? Então tem essa ciência. Então eu vou cozinhar, né? Já vou falar pra vocês, numa temperatura alta, que geralmente eu só consigo isso na pressão, ou eu vou cozinhar numa temperatura baixa por longo período. Por exemplo, se eu quero fazer uma carne de panela, não adianta eu querer fazer na panela comum, né? Por pouco tempo, acelerar o fogo, deixar no fogo alto, fervendo muito aquilo. Em uma hora eu vou fazer essa carne de panela, vai ficar dura a sua carne. Em 2 horas eu vou fazer essa carne de panela, vai ficar dura. Por quê? Normalmente, a não ser que você esteja numa condição de altura muito diferente, eu moro num lugar muito alto, a água vai entrar em ebulição a 100 graus. Então não vai dar tempo e essa água vai evaporar e eu não vou atingir o tempo e a temperatura necessária para quebrar esse colágeno. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês colocam um joinha para mim aí. Então qual que é a ciência de fazer uma boa carne de panela, de eu quebrar esse colágeno, ou fazer uma costela, por exemplo, no forno? Eu tenho que fazer na temperatura mais baixa, eu tenho que tentar ter bastante umidade para não ressecar essa carne, para dar tempo dessa carne cozinhar, né? E ela não ressecar e queimar essa carne. Então, por exemplo, eu quero fazer uma carne de panela, que é o tema da nossa live de hoje. Eu tenho que fazer essa carne de panela cozida no meio líquido. Porque se eu fizer sem líquido, a carne vai soltar a água. Por exemplo, vou fazer tipo um bife. Não dá pra fazer bife, né? Por quê? Vai soltar a água e não vai dar tempo. Essa água não vai atingir o tempo necessário. Ele vai secar e vai queimar essa carne. Então, para eu quebrar o colágeno, eu preciso, por exemplo, pegar uma costela alta, bem gorda, porque a gordura vai manter a umidade dessa carne. Aí o ideal é eu envolver isso no papel alumínio. E por quê? O papel alumínio vai manter a umidade dentro daquele meio, daquele forno, daquela convecção ali, né? Ele vai manter a umidade e eu tenho que colocar na temperatura mais baixa do meu forno, 180 graus, que vai atingir lá dentro da minha carne lá uns 90, né? Ele vai ficar externo, o papel alumínio não vai deixar pegar tanta temperatura. A umidade da carne não vai sair dali de dentro e ele vai ficar cozinhando em um meio úmido, tá? Então eu deixo lá, a peça de lagarto teria essa mesma técnica, sim. Só que o lagarto ele não tem tanto colágeno. É que o lagarto é uma carne, é um músculo, é uma fibra seca. Ela não tem gordura. Eu posso cozinhar o lagarto rápido, assar ele rápido, tá? Ou eu posso deixar na pressão também, mas por menos tempo, porque o lagarto não tem tanto colágeno. Na verdade, é que o lagarto não tem gordura, por isso que ele seca muito rápido, né? Mas eu também posso fazer dessa forma. Então, por exemplo, uma costela, um peito de boi. O que esse pessoal que trabalha com pit smoke, com American Barbecue faz? Primeiro você defuma, né, essa peça, né? Porque esse pit smoke, essa churrasqueira americana, não pega fogo direto. Então eu consigo regular com a entrada de ar uma temperatura. Então geralmente eles cozinham essa carne, esse brisket, esse peito, ou carne de porco, enfim, esses defumados, eles cozinham no máximo 90 graus, que aqui a gente falou, de 70 a 80 graus, no máximo 90, né? Por quê? Porque aí eu evito de ter uma temperatura muito alta e essa carne secar muito. E aí ele cozinha, eu tenho que desnaturar, eu tenho que quebrar esse colágeno. Não posso deixar ele secar a carne. Então a temperatura alta vai secar muito essa carne. Então qual que é o segredo? Eu, por exemplo, quando quero fazer costela na minha casa, eu acordo 6 horas da manhã, eu tenho que ter um longo período de cocção, olha só, uma temperatura bem baixa. Por isso que quem faz costela, o pessoal gaúcho, esse povo que gosta de costela aqui, a gente faz bastante, tem que acordar cedo, 8 horas de cocção para fazer uma costela, né? Tem que ter paciência. Ou eu vou botar na temperatura mais de 100 graus. Thelma, então eu boto perto do fogo lá no meu churrasco e vai cozinhar. Não, mas vai queimar a carne. Porque mesmo a mais de 100 graus, você tem que ter pelo menos 1 hora numa cocção úmida. Se eu botar perto do fogo, ele vai queimar. Essa costela não vai dar tempo de desnaturar esse colágeno. Vocês estão entendendo? Tá confuso para vocês, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Capa de colchão mole. Tem várias carnes que eu adoro. Por exemplo, miolo de agulha. Eu não sei como é que vocês chamam o acém, o miolo de agulha. Muito boa. Todas as carnes bem entremeadas, aquelas carnes bem marmorizadas, bem entremeadas, parece que é nervo. Não é nervo, aquilo lá é puro colágeno. Aquilo deixa a carne muito saborosa. Então vamos lá. Então qual que é a ciência? Ou eu vou cozinhar por mais de 3, 4 horas, numa temperatura bem baixinha, né? Que é o que a dona de casa lá que mora no sítio, tem um fogãozinho a lenha, põe aquela carne, entendeu? Põe aquela carne no fogo lá e deixa lá a manhã toda fervendo, aí vai pingando água, vai secando, você bota um pouquinho de água, vai secando, você vai botando um pouquinho de água. Ela tem que cozinhar por mais de 3 horas, 3 a 4 horas, num foguinho bem baixinho, para dar tempo de transformar essa gelatina, esse colágeno em gelatina, né? E essa carne ficar macia e saborosa. Ou eu vou botar numa cocção úmida, né? Com água, dentro de uma panela de pressão a mais de 100 graus, né? Que é o que faz esse colágeno se quebrar mais rápido. Que aí eu preciso de 40 minutos, 1 hora para começar a amaciar esse colágeno e desmanchar essas fibras, né? Cupim. O cupim você pode fazer ele até rápido, cocção, mas aí você tem que cortar uns bifinhos finos assim. O cupim tem bastante colágeno também, não tanto quanto uma costela, mas ele tem, mas aí eu tenho ou eu corto em bife fino e grelho rápido, ou eu cozinho ele lentamente, tá? Mas ele não tem tanto colágeno, tem mais gordura entremeada. Então vocês entenderam? Tem uma ciência para cozinhar esse colágeno. Eu tenho que manter a umidade dessa carne, porque essa água que vai transformar esse colágeno em uma gelatina. Eu preciso de umidade. Eu não posso cozinhar uma carne dessa seca, né? Por quê? Como é que o gaúcho faz? Mas o gaúcho, o pessoal que faz fogo de chão, eles fazem costela, não tem água, né? Só que o que ele faz? Ele sela primeiro essa carne, eu já vou falar disso, do selar, o que faz? E ele bota sempre o lado do osso primeiro. O osso vai fazer uma convecção de temperatura. O fogo vai encostar no osso e tem que ser fogo embaixinho. A gente até fala um fogo de 30 segundos. Você põe a mão perto da carne, você tem
que ficar 30 segundos com a sua mão, sem queimar a sua mão. Aí você tira. O fogo, por exemplo, de carnes com pouco colágeno, carnes de primeira, que são carnes de cocção rápida, e a gente vai fazer uma outra live falando disso, que não existe carne de primeira ou de segunda, é carne com mais colágeno, menos colágeno, carne rápida e carne lenta. Carne de segunda, carne com mais colágeno, é a cocção lenta, né? Eu tenho que ter mais tempo a cozinhar uma cocção com mais paciência, só que é uma carne muito mais saborosa. Carnes com pouco colágeno, né? Carnes de cocção rápida, carnes para bife, carne de primeira, né? Coxão duro, coxão mole, patinho, alcatra, contra filé, picanha. Então você vai lá, você põe o fogo lá de chão, não é Caluzão? Caluzão foi o cara que me ensinou a fazer fogo de chão. Você põe o osso, o calor vai pegar no osso e vai irradiar muito mais lento para dentro da peça e vai cozinhar lentamente. Se você começar a costela virada com a carne pro fogo, então assim, se eu começo a cozinhar a costela com a carne, ele vai queimar essa carne, e essa face da carne, e não vai transformar esse colágeno em gelatina, né? Então eu preciso começar pro lado do osso, esse calor vai irradiar, vai lentamente passar para dentro da carne, e ele vai amaciando, transformando esse colágeno em gelatina. Então, Calu, vou te chamar e vamos ver, olha que massa, isso não estava programado não, hein? Vamos ver o Calu fazendo a costela. Calu, explica pra gente um pouquinho aí. Ah, mestre! Beleza, velho? Como é que tá? Tranquilo. Estamos aqui com as crianças no fogo aqui. Vamos ver, mostra pra gente a ciência desse bicho aí. Olha lá. Caluzão, explica qual que é a ciência dessa cocção lenta aí que você faz aí. Cara, na verdade, a melhor costela que eu já comi de chão foi esse cara que fez. E ele me ensinou muito sobre isso. Mostra pra gente um pouco da ciência aí, Calu, da costela. Eu tava agora observando aí um pouquinho da live, e aí eu vou falar um pouco aqui o que eu faço aqui. Por exemplo, o fogo de chão, as 3 primeiras horas, é só do lado do osso eu coloco. Tá vendo? E é uma temperatura de quantos segundos na mão aí, Calu, que você põe mais ou menos? Vai dar uns 20 segundos. 20 segundos, show. Sacou? Aí então assim, as 3 primeiras horas eu coloco o fogo só no meio e o osso do lado do osso, ó. Certo. Aí depois eu faço mais 2 fogos. Eu faço um desse outro lado. Perfeito. Aqui, ó. E aí depois eu coloco aqui, que é o da frente, né? Então um vento danado aqui, tá vendo às vezes. Isso é uma coisa que você me ensinou. Quando tá com vento, o que você faz pra equilibrar essa caloria? Porque uma coisa que eu pequei muito, que eu aprendi com você, é que às vezes eu ia fazer costela aqui e fazer na churrasqueira. Aí só pegava o fogo de baixo. E aí o vento que vinha de fora, ele tirava um pouco da caloria e endurecia esse colágeno. Depois que você colocou a costela no fogo, ela não pode mais perder caloria. Então se a gente tem assim, principalmente no fogo de chão, se a gente tem uma incidência de vento de um lado, por exemplo, você tem que ir ajeitando o fogo. Você coloca ele um pouquinho mais afastado para esse vento jogar a caloria. Se o vento mudou de rumo, você tem que ir acompanhando. Você vê aqui, o vento tá girando, tá saindo umas fumaças. Então eu vou controlando. Agora aqui, eu tenho que ir devagar. Eu não posso apertar muito, que nem você disse também, se eu apertar muito, vai queimar e a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente quer. Então eu só vou mantendo essa caloria aqui. Quando estiver chegando perto da hora já de entregar, por exemplo, eu dou uma chamada um pouco mais no fogo, que é só para finalizar e acabar de dourar, de repente, o que não tiver dourado. Mas ela em si já vai estar pronta. Mas mostra essa questão de você vai jogando a lenha no sentido do vento, né? Pro fogo, o vento aí, jogar por exemplo, o calor na carne, né? Se o vento, aqui tem, de repente, nesse canto, tá uma incidência menor de vento. Então eu coloco a madeira aqui, eu vou colocando aqui para aumentar a chama e chegar até nela. Certo. Se de repente eu tô tá ventando muito desse lado e acabou tirando um pouco da caloria, então eu tenho que chegar daquele lado ali também para ela ir fazendo uniforme. Esse fogo tem que ficar uniforme. Então a gente tem que ir cuidando o tempo todo. Perfeito. Inclusive agora ali eu já preciso colocar uma outra madeira aqui, que a gente coloca a madeira maior. Você coloca a lenha maior no começo e depois as menores você vai colocando, justamente para não demorar muito para essa madeira pegar fogo e virar brasa. Porque daí você perde calorias, você coloca muito grande, que até pegar fogo nesse estoco, até ele queimar e virar brasa, você perde caloria. Então, no começo eu coloco a lenha mais grossa e depois eu vou colocando as menores só para mantendo essa caloria, mantendo esse fogo homogêneo. Qual que é o erro que a galera mais comete? O que eu tenho que ficar mais atento, mais preocupado quando eu vou fazer costela? Principalmente costela de chão, assim. Cara, principalmente o fogo. Principalmente. Controlar a temperatura. Por quê? Porque você tem que manter esse fogo homogêneo. Se, de repente... E aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente aqui é o contrário. Como a gente começa aqui de madrugada, então vai amanhecendo o dia, então você vai tendo mais calor. Agora, quando você faz essa costela para ela ficar pronta à noite, cai a temperatura, vem serena, alguma coisa, então você tem que ficar mais atento com isso. Então, manter o fogo homogêneo. Esse é o principal. Eu não posso deixar ter mudança de temperatura muito brusca. Esse é um erro que eu cometi muito, que eu tava fazendo a costela, aí chovia, ventava, esfriava a cocção, e aí ficava dura, não ficava macia. Aí complica. Então você tem que, assim, principalmente, manter o fogo homogêneo. Eu sempre deixo o fogo 80 centímetros da costela, que é mais ou menos uma medida que a gente faz. Aí vai variar muito. Se você tá num lugar mais fechado, se você tá num lugar mais aberto, mas geralmente eu mantenho uns 80 centímetros da carne. Mostra pra gente um pouquinho, vamos ver do jeito que tá essa distância aí. Olha lá, ó. Então tem uma distânciazinha ali da carne, e ele vai controlando com a mão, né, Calu? Você controla a temperatura com a mão, é isso? Seu termômetro é a mão
mão mesmo? É a mão mesmo. Eu dou uma passada aqui, eu vejo como é que tá a incidência de fogo. Aqui, inclusive, eu tenho que colocar mais um pouco aqui. Então a gente vai cuidando. Ó, vai deixando ela um pouco mais, tá vendo? Ó? Eu vou mantendo isso aqui. Certo. Controlando sempre. Eu tô suando pra caramba que tá bem quente. Não, mas é isso. Caluzão, quem quiser te seguir aí pra ver um pouquinho mais dessas costelas aí, como é que faz? Onde é que você divulga esse trabalho aí? Cara, @calucantor, né? Porque eu sou cantor também. E dos bons, hein? Deixa eu botar aqui, então é só colocar lá, @calucantor. Beleza, irmão, obrigado, viu? Obrigadão, valeu mesmo. Um abraço, satisfação. Tamo junto, valeu. Obrigado. Vocês viram que massa? Então, assim, tem uma ciência. E a principal ciência para eu fazer uma carne com bastante colágeno é aprender a quebrar esse colágeno. E como eu quebro o colágeno? Controlando a temperatura. Então, assim, eu posso fazer uma temperatura mais alta, mas eu preciso ter uma cocção úmida. Então, eu não consigo ter uma cocção úmida com água sem estar na panela de pressão, porque a água, ela ebulha, ela evapora a 100 graus. Então, vai secar essa água e não vai dar tempo de cozinhar. Então, não adianta eu apertar o fogo numa panela comum, que esse colágeno não vai se quebrar, tá bom? Então, essa é a ciência do colágeno. Ou eu vou cozinhar lentamente num foguinho baixo, como o Calu tá fazendo, sem perder a umidade, né? Tá vendo? Tem a distância do fogo, não posso apertar muito o fogo na carne, senão ela vai queimar a carne, não vai dar tempo de quebrar esse colágeno. O Calu, por exemplo, quando ele fez uma costela numa pousada que eu tava lá em Bonito, e ele começou, era 3 horas da manhã, e a gente foi comer 11 horas da manhã. Então, assim, deu, sei lá, 10, 11 horas de fogo, sei lá, entendeu? Então, assim, e foi a costela mais saborosa que eu já comi, tá? Então, assim, ele começa cedo, vai devagarzinho, tem que ter paciência. Ou eu vou botar essa carne na pressão com bastante água, né? Ou mantendo a umidade, por exemplo, quero fazer no forno. Eu, por exemplo, como é que eu faço costela quando eu não tenho essa paciência? Eu, por exemplo, sou de 7 meses, eu não tenho essa paciência que o Calu tem, mas eu faço uma costela muito boa. Isso eu aprendi em costelaria. Quem trabalha em costelaria não chega 2 horas da manhã para botar uma costela no fogo. Eles chegam 7 horas, põe essa costela no forno com papel alumínio, ou até 100, mas bem baixinho, mas o ideal é o papel alumínio para manter a umidade. Deixa essa costela, esse colágeno quebrar, então bota das 7 às 11 horas, sei lá, 4 horas de forno. Aí 11 horas o cara acende o fogo, você pode acender na sua churrasqueira, aí você põe essa costela lá já bem macia, só para ela pegar o gosto do fogo, o cheiro da brasa, né? Só para ela sapecar a gordura, para dar aquela casquinha que fica por fora quando pega. Aí você põe mais perto do fogo, para ele dar aquele tostado, aquela crostazinha, mas o colágeno já foi quebrado. Eu preciso de pelo menos, num calor úmido, bem baixo, pelo menos de 3 a 4 horas para quebrar esse colágeno, tá? No forno, ele dá um calor uniforme, não tem essa quebra de caloria que o Calu falou quando eu faço externo, por exemplo, um fogo de chão, né? Eu tenho incidência de vento, então isso quebra a caloria, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, essa é uma coisa que eu errei várias vezes quando eu fui fazer costela aqui em casa, porque eu não cuidava, a gente vai bebendo, não se preocupa, na hora que vê esfriou, e aí demora um monte. A última que eu fui fazer, eu comecei sei lá, 1 hora da tarde para comer à noite, fui comer era quase 11 horas da noite, porque o treino não amaciava, porque choveu, pegou vento. Então, esse controle da temperatura é importante, tá? Então, carne de panela, não faço carne de panela com carne de primeira, com carne com pouco colágeno. Por quê? Porque é uma fibra seca. Sem colágeno, a fibra tem que ser uma cocção rápida, porque senão ela seca, né? Não dá para fazer uma carne de panela com carne com pouco colágeno, porque o colágeno, quando ele quebra, ele vira aquela gelatina e deixa aquela carne úmida, né? Suculenta, gostosa, macia. Se eu fizer uma carne de panela com picanha, com filé mignon, vai ficar um trem seco duro, tá? Não dá para fazer, né? Então, a gente vai fazer uma live depois, mais para frente, sobre carnes de primeira e de cocção rápida. Carnes com bastante colágeno é cocção lenta, tá? Cocção lenta. Então, assim, então essa gelatina que o colágeno libera deixa esse produto mais macio. Agora vamos falar um pouquinho de tempero, então, dessas carnes de panela. O primeiro tempero, né, que o brasileiro dá nessa carne é o tal do frita e pinga. Quando você tempera aquela carne, geralmente o brasileiro lá usa pouco tempero e a gente pega e só põe sal, no máximo alho, né? A ideia é você fritar numa superfície bem quente, você frita essa carne, você sela essa carne. Tem gente que coloca a carne para fazer carne de panela, põe dentro da panela crua, põe água, aí põe cebola, alho, ali, sal e põe para cozinhar. Fica aquela carne branca, feia, sem graça. Você tá deixando de ativar uma série de realçadores de sabor, que são o maltol, alguns componentes, como o glutamato, o ácido glutâmico, são realçadores de sabor. O maltol é um deles. Quando eu tempero essa carne e numa superfície quente, eu selo essa carne, né? Por exemplo, eu frito essa carne e aí ela vai fritando, eu vou pingando uma água. Esse fundinho de panela que vai soltando, que ele é o principal tempero da comida do brasileiro, principalmente do brasileiro do sertão, daqui do Pantanal, desse miolo do Brasil aqui, né? Do centro-oeste, o pantaneiro, o caipira, essa comida mineira, né? Goiana, que eu tava lá em Goiânia. Esse frito e pinga, ele libera realçadores de sabor que dão um outro sabor na comida, né? Esses realçadores de sabor, que a gente quer, um deles é o maltol
maltol tem vários, né? Mas o maltol é o que mais eu gravei aqui. Eles são importantíssimos pro sabor da sua preparação. Fora que, quando eu selo essa carne, eu mantenho a umidade dentro da carne. Então, eu evito dela secar muito e ficar muito seca, tá? Então, assim, um dos principais temperos que eu dou na minha carne de panela é essa fritada, esse fundinho de panela que vai liberar antes de eu botar água. Então, é importantíssimo eu fritar essa carne antes de eu botar água. Ah, até eu vou fazer uma costela no forno, né? Como é que eu vou ativar isso? Depois que eu levei para o fogo. Ah, eu quero fazer uma carne de forno. Uma carne, uma ponta de peito, né? Um surtum, que é uma carne que a gente tem muito aqui, que eu gosto muito. Sei lá, uma capa de contrafilé. Eu já eu selo isso numa frigideira antes. Se eu tenho uma frigideira grande, do tamanho dessa carne, eu selo numa frigideira, né? E aí, depois eu levo isso pro forno. Ou eu começo no forno elas com um papel alumínio, que é o comum em assados, por exemplo, frango, peixe. Eu começo com papel alumínio, depois eu tiro esse papel alumínio, aumento o fogo, e aí ele vai dar essa dourada por fora e vai ativar, vai gerar essa reação de Maillard, que é uma interação que acontece entre proteínas e carboidratos, e que liberam esses realçadores de sabor, um deles é o maltol. Então, primeiro, não tem como fazer uma carne, qualquer carne, até carne de primeira, sem eu ter esse selamento, sem eu ter esse douramento, que não é caramelização, tá? Chama reação de Maillard. Então, isso é o principal, um dos principais temperos do brasileiro. Mas isso é comum, né? Todo mundo já faz esse frita e pinga, e quem cozinha bem, né? Quem sabe cozinhar, faz isso. Quem não sabe cozinhar, põe na água de qualquer jeito, né? Então, aqui a Elba tá falando, já fiz carne de panela de pressão sem água, apenas com tomate, alho. Então, dá pra... isso que eu vou falar agora. Então, assim, dá pra fazer essa costela. Eu também já fiz muita costela, fica uma delícia só com cebola, sem água. Só que a própria costela a própria carne solta muita água, e a cebola, o tomate, tem muita água. Então, não dá pra você fazer, por exemplo, sem a cebola e o tomate. Se você fizer só direto a costela na pressão lá sem água, ela vai queimar e não vai amaciar, né? O que eu tenho que fazer? Eu faço uma camada grossa de cebola, bastante tomate, selo essa costela antes, aí eu boto na pressão pra cozinhar e ela libera bastante água. Tanto que quando você abre a panela, tem bastante água. Você fala, nossa, de onde saiu essa água? Saiu da cebola, saiu da carne, que libera muito. Só que só fazendo com a carne não vai cozinhar, tá? Eu preciso ter um meio líquido pra amaciar esse colágeno, tá bom? Usa paleta ou colchão mole. Cara, na verdade o colchão mole é uma carne de primeira, ela não tem colágeno. Então eu prefiro a paleta, tá? Prefiro até o miolo de agulha. O músculo é muito saboroso, tá? Então dá pra fazer sem água, mas eu tenho que ter alguma coisa úmida pra trazer umidade pra esse preparo, tá bom? E aí, agora vamos entrar na nossa parte que é o tempero. O comum do brasileiro é fazer essas carnes de panela com aquele fundinho ferrugem. O que é o ferrugem, né? O molho ferrugem. Molho ferrugem nada mais é do que esse fundinho de panela que eu vou pingando uma água e vai liberando esses realçadores de sabor, né? Aquele tostadinho, aquele queimadinho, que tem que tomar cuidado para não queimar, para não ficar preto, tá? Se queimar, aí libera um gosto de queimado, não é interessante, até tóxico isso para nossa saúde, tá? Eu tenho que selar isso, por isso que eu vou pingando água, porque se eu não pingo água, vai chegar um tempo que vai começar a queimar essas proteínas, porque ele libera, quando eu dou essa selada, dou essa tostada ali no fundinho de panela, ele vai queimando, ele vai soltando essas proteínas, esses açúcares, e essas reações que vai liberando, se você não pingo água, isso vai queimando no fundo, e aí vai ficando com gosto de queimado, aí não é legal. Eu tenho que ir pingando água justamente para ir soltando, isso vai envolvendo a carne, vai dando cor à carne e sabor, por isso que eu preciso pingar, tá bom? E aí que tá o negócio. Agora, se eu tenho esse molho de ferrugem, o normal do brasileiro é não botar tempero, no máximo alho, sal, né, cebola, eu tenho como agregar muito mais sabor e diferenciar muito esse preparo quando eu boto tempero, né? O molho ferrugem é isso. O que é o molho madeira, que o pessoal tanto gosta, né? Que na França eles chamam de molho bordelaise, o molho de vinho. É esse molho ferrugem, que o pessoal faz de uma outra forma, o feito em restaurante, que eu faço em grande escala, não tem como eu ficar fazendo um monte de fundinho de panela e pingando aguinha, porque eu vou fazer de pouco em pouco, né? Mas o que eles fazem? Esse molho madeira, eu faço um caldo de carne bem concentrado. Como é que eu faço? Normalmente, para não gastar carne, que é caro, né? E esses restaurantes, tem gente que faz com aparas de carne, né? Com as aparas do filé, ou as aparas de carne de primeira. Mas o que eu faço? Eu compro um osso, né? Geralmente vem com um pouco de carne, osso, que tem bastante colágeno. Então, essa gelatina do colágeno é o que dá o sabor do negócio. Ou eu pego a para de carne. Esse eu faço com osso, eu tenho que assar esse osso até ele ficar bem dourado. É importante esse douramento que vai liberar esses realçadores de sabor, né? E aí eu vou colocar esse osso, ou eu pego carne, né? Se eu quiser fazer mais rápido na minha casa. Eu pego uns pedacinhos de carne, frito isso bem na panela, libero bastante aquele fundinho de panela, ponho água, né? Eu pego esse osso, ponho numa panela, pego legumes, cebola, cenoura, aipo, salsão é a mesma coisa, né? Alho poró, alho, eu tosto isso, dou uma tostada, porque essas reações de Maillard que liberam nesse tostado dos legumes também liberam sabor, liberam esses realçadores de sabor, não é só a carne. E eu boto isso na água e deixo isso cozinhar lentamente, e isso vai reduzir. Então aquele caldo de carne, de osso, né? Eu deixo isso lá no restaurante, a gente fazia uma panela de 20 litros, cheio de água, até em cima, aí você vai cozinhando, ele demora, sei lá, 18 horas, isso reduz pela metade, pela metade, né? De 20 litros vira 10. Aí você coa, aquilo fica, sei lá, 7 litros você tinha uns 3 quilos de produto. Aí depois que você reduziu isso, ficou bem concentrado de sabor, aí você vai pegar vinho, você vai ferver esse vinho à parte, vai reduzir bastante esse vinho, vai botar tipo um xarope de vinho mesmo, vai misturar com isso, aí você engrossa isso na panela com um pouco de roux, né? E num dos restaurantes que eu trabalhei do Claude, ele ainda coloca, porque como na França é comum eles usarem enxalote, que é uma cebola mais adocicada, e aqui no Brasil a gente não tem, o que eles fazem?
eles pegam e reduz o vinho, depois botam um caramelo, faz um caramelo de açúcar bem dourado, põe shoyu, olha essa manha, se liga, e põe ali dentro, para dar um adocicado, um caramelizado, né? Só que isso não fica tão saboroso se não colocar os temperos. Então o que o francês coloca? O tempero é o diferencial do negócio. Eles colocam bouquet garni, que são ervas fortes, ervas de mais potencial aromático, amarradas, né? Lembra que eu falo para vocês que as ervas mais fortes eu coloco inteiras no começo da preparação e eu deixo ela liberar esse buquê, esse aromático lentamente, né? Eu não vou colocar picado, isso pode ficar muito forte passado do ponto. Então o que o francês faz? Ele faz bouquet garni, ele amarra alecrim, tomilho, louro, e geralmente numa folha de alho poró para envolver isso, para não perder essas ervas, porque eu preciso tirar isso depois. Então eu faço esse amarrado, alecrim, tomilho, louro, amarro, chama bouquet garni. Coloco no meu molho de carne, no meu molho de vinho e deixo isso reduzir. Aí na hora que eu vou tirar aquele osso, aquelas carnes, aqueles legumes, vou coar isso, porque eu quero um molho bem lisinho, bem fininho, eu tiro essas ervas. Se eu colocar picado ou em pó, eu posso passar do ponto, ou como é uma cocção lenta, isso vai sumir, porque eu não coloco temperos em pó ou picadinhos no final, no começo da preparação, porque ele vai desaparecer. Conforme se cozinha, os óleos essenciais vão evaporar. Então eu coloco no começo da preparação, geralmente ervas fortes, de potencial aromático alto, não coloco ervas de decoração, salsa, cebolinha, não coloco. Se eu coloco no final, isso é uma erva de decoração. Posso botar o talo da salsa? Pode, mas de certa forma é mais decorativo do que tudo. Mas ele dá um saborzinho bem no fundo lá eu aproveito o talo da salsa, não jogo fora, boto no meu caldo, não tem problema. Então eu amarro essas ervas fortes, coloco no começo, depois eu tiro. Quero colocar especiarias? Eu, por exemplo, adoro colocar uma canela numa carne de panela. Canela, sim, canela em pau, não coloco em pó, porque senão corro o risco de passar do ponto e ela não ficar tão interessante. Então, assim, nessas carnes de panela, com esse sabor forte, né, desse caramelizar, dessas reações de Maillard, desses realçadores de sabor, geralmente são preparos mais gordos, mais quentes, né, tem o vinho, né, a uva, fica um preparo mais caloroso para dias frios, assim. Eu gosto de sabores amadeirados, temperos amadeirados, então eu gosto de botar canela em pau, e aí eu quebro um pouco disso com... Então o que eu faço? Olha só o que eu tô fazendo, ó. Eu gosto de temperos amadeirados, canela em pau, pimenta da Jamaica, pimenta do reino, mas eu coloco isso no começo da preparação inteiro, ou só, por exemplo, a pimenta da Jamaica, a pimenta do reino, eu só amasso com a faca para ter os grãos quebrados, mas em pedaços grandes, tá? Mas aí eu não consigo tirar depois, vai ficar no meu molho, a não ser que eu pulo numa peneira fina. Eu trago sabores amadeirados e eu quebro isso um pouco com o refrescante dessas ervas. Então o que o francês sabe? Ele sabe que é um preparo, né? Fica aquele gosto bem forte, né? Bem quente, né? Bem desse ferrugem, desse fundinho de panela. Então eu quebro um pouco desse calor, né? Desse tostado, desse levemente até amargo, com ervas mais refrescantes. Então eu boto tomilho, bota o louro, que realça o sabor, tem o eugenol, bota o alecrim. Então sabores refrescantes. Eu quebro um pouco desse calor. Eu já gosto de trazer sabores amadeirados. Gosto da canela em pau, gosto da pimenta da Jamaica. Esses dias a gente fez um desafio com a baunilha em preparações salgadas. Então a baunilha, ela também traz esse floral. Só que aí a baunilha eu vou colocar um pouquinho no final, né? Por quê? Porque a baunilha geralmente é líquida. Dificilmente você consegue uma fava. E mesmo a fava eu preciso raspar para tirar a sementinha. Então de preferência eu coloco bem pouco no final. Por que bem pouco no final? Porque no final ele preserva muito o sabor. Se eu colocar muito, né, pode ter um resultado inverso de parecer um doce. Então eu vou colocar um pouquinho só para trazer aquele floral da baunilha e vai contrapor com esse leve amargo, né, desse fundo de panela forte, dessa carne, desse sabor mais presente dessa carne, né? Então assim, ele vai trazer um floral, vai contrapor com esses sabores levemente amargos e vai dar um perfume muito interessante, mas tem que ser bem pouquinho. Pra eu não ficar, uau, tem baunilha aqui, mas ele trazer um floral incrível no negócio, tá bom? Então, e eu posso colocar, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar em restaurante tailandês, uma das coisas que mais me impactou foi ver o meu chefe fazendo uma preparação de carneiro, né, um caldo de carneiro, um pernil de carneiro cozido num caldo desse, né, com vários legumes e tal, um molho de osso, e ele colocando anis, cravo e canela. Aí eu falei, gente, mas isso não é tempero de doce? Na minha avó só usava isso pra doce, nunca vi isso em salgado. E ele falou, calma, Théo, você nem provou, você tá julgando, espera. E, gente, foi um dos caldos mais saborosos que eu já comi. Então ele servia, depois ele cozinhava, ele servia lascas desse pernil cozido, com esse caldo de especiarias e ficava incrível. Então assim, por que não trazer essa refrescância do anis, esse amadeirado da canela e esse floral refrescante do cravo num preparo desse? Experimentem fazer uma carne de panela com esses temperos mais levemente amadeirados, todas as especiarias, muitas das especiarias, não todas, traz um amadeirado, porque são sementes secas de árvores, né? Então o amadeirado é presente na constituição ali, né? Então assim, ele botava canela, cravo e anis. Cara, ficava um preparo deliciosíssimo, ainda mais a carne do carneiro que é mais adocicada, isso contrapunha, ficava incrível, assim. Então, é muito interessante. Vamos lá, eu vou responder umas perguntas aqui. É preciso tirar aquela espuma que fica por cima da água do cozimento? São registros melhores? Então, isso se chama de clarificação. Você já ouviu falar de espumadeira? Espumadeira? Na verdade, aquela concha furada ou aquela colher furada que a gente usa para fritura foi criada para tirar essa espuma. A gente chama de clarificar. Tanto doces quanto molhos, qualquer preparo com muito caldo, muito líquido, que vai ferver e vai reduzir, essa redução vai liberar essas espumas que os franceses chamam de impurezas, né? Então você tira aquela espuma que chama de clarificação. Você vai clarificar o seu doce ou o seu molho. Sempre bom. Se eu quiser ter um preparo mais refinado, eu tiro, né, aquela espuma que a gente chama de clarificação. Eu vou responder algumas perguntas aqui Vamos lá. Quantas pessoas maravilhosas... Por que muitas pessoas fazem a carne de panela? Fica maravilhosa, mas as batatas ficam mais saborosas que a carne. Luciene, boa pergunta. Porque a batata é uma esponja, né? A batata, como
é um amido, ela absorve esses temperos, esse sabor desse preparo. Então a batata vai absorver todos esses temperos, todos esses sabores aí presentes, e ela fica muito saborosa, tá? Vamos aqui. Eu faço uso de muita cebola para cozimento. A casa solta até do osso. Então, Luciano, porque também a cebola, ela tem um ácido, né, que ajuda a amaciar essa carne. Então, quando eu faço essa carne de panela com bastante cebola, essa costela, que eu também adoro essa costela. Você bota bastante costela no fundo da panela, mas geralmente quem faz não sela a carne, deixa de fazer aquele fundinho de panela. Então, o que eu faço? Eu selo bem essa carne na própria panela de pressão, eu faço bem esse fundinho de panela, né? E depois eu coloco a cebola e a carne por cima, porque a cebola vai liberar esses ácidos e vai dar bastante sabor. Enfim, só que aí que tá o negócio. Vocês estão vendo? O brasileiro normalmente só faz essa costela, essa carne de panela, com um fundinho de panela, né? Com esses realçadores de sabor, esse tostado, fundinho de panela, esse frito e pinga. Só que eu deixo de me diferenciar muito quando eu não uso tempero. Eu posso ter um produto muito mais saboroso, muito mais interessante, quando eu vou, além de eu temperar essa carne antes com outras especiarias, com os temperos que eu tiver à mão, né? Eu posso temperar essa carne de uma forma muito variada. E na hora que eu vou cozinhar, eu posso colocar canela em pau, posso colocar pimenta da Jamaica, pimenta do reino em grão, posso colocar o anis, posso colocar essas ervas aromáticas, o louro, o alecrim, o tomilho, erva. E sempre eu busco colocar essas especiarias, essas ervas em pedaços grandes, inteiras, tá? Por quê? Porque ela vai liberar lentamente, não vai se perder durante a cocção e eu consigo ter um sabor muito mais delicado, muito mais equilibrado. Se eu botar em pó, se for uma cocção longa, isso vai se perder e ou eu posso passar do ponto, que eu vou acabar colocando mais e eu não tenho controle disso, né? E eu tenho que ver como é que você faz. Primeiro, tempera essa carne, sela ela, né? Deixa esse fundinho de panela, vai pingando, vai liberando esses realçadores de sabor, esses maltol, vai liberando isso, tá? E aí depois eu vou, depois eu coloco de volta na panela, vou tirando da panela, aí eu refogo os legumes, cebola, alho, os temperos, eu aqueço os temperos que eu quiser, as especiarias que eu quiser, volto essa carne da panela, ponho água e coloco para cozinhar. Agora, se eu estou cozinhando já uma carne, já tá coccionando, já tá quente, eu vou entrar com água fria, eu quebro essa temperatura e isso pode endurecer a sua carne. É que nem a costela. Você tá lá no calorzinho e aí bate um vento frio e esse choque térmico não é interessante. Aí endurece a fibra, né? Então, melhor botar água quente. Agora, se eu vou botar na pressão, pode botar água fria, não tem problema nenhum. Porque a pressão, até atingir a temperatura, vai demorar e depois ela não vai baixar, né? Ela vai manter padrão. E o ideal sempre é começar no fogo forte até pegar pressão. Pegou pressão, eu abaixo o fogo. Não pode secar muito rápido né? Comida boa, fogo baixo. O que não recomendo fazer é botar o vinho no final. Eu quero fazer um molho de vinho. Aí eu vou e coloco o vinho no final. Esse vinho vai amargar esse seu preparo, tá? Se você quer colocar vinho, ou você coloca um pouco no começo, que dá tempo de evaporar o álcool, esses taninos que amargam, ou eu posso reduzir esse vinho numa panela separada. Põe esse vinho para ferver numa panela separada, deixa ele dar uma reduzida, virar quase um xaropinho, aí eu incluo ali, tá? E se preferência, bota um pouco de açúcar queimado, dá um sabor, realça ainda mais açúcar caramelizado, né, tostado. O açúcar sim eu posso chamar de caramelização. Eu só posso chamar de caramelizado, quando eu só tenho carboidrato, só açúcares. Por exemplo, cebola caramelizada, não pode, porque a cebola tem proteína também. Então a cebola é reação de Maillard. É um erro, mas tudo bem. Ervas secas ficam velhas, podemos usar? Ô, Paty, erva seca fica velha se você não guardar bem, né? Você tem que saber quanto tempo tem sua erva. Isso é muito comum. A pessoa compra os temperos, bota naquele potinho de sorvete, naquele saquinho que vem de ziplock, aquele trem não fecha direito. Aí quando você vai usar, ele vai perdendo os aromas ali, né? Então, sim, você pode usar se você guardar certinho. Elas ficam velhas, elas perdem o sabor. Você pode usar se ela estiver funcionando, se tiver aroma. Não adianta nada você usar um tempero que não tem cheiro, né? Por quê? Porque primeiro que eu compro errado e eu armazeno errado. E aí quando eu vou usar isso não tem funcionalidade, tá? Vamos lá. O roux escuro pode já conter as especiarias para preparar a carne de panela também. Então o que o Neida tá falando aqui? Eu vou fazer lá meu molho de ferrugem, meu molho de vinho. Eu sempre eu coo, né? Eu faço lá, eu tiro a carne com os legumes, aí depois eu separo só a carne, eu coo esse molho, né? E aí eu vou pegar um roux. O que é um roux? É uma mistura de 50% de manteiga e 50% de trigo. Eu vou tostar isso, vou liberar essas reações de Maillard, né? Esses tostados que vão liberar esses reaçadores de sabor. Posso botar ali umas especiarias em pó para aquecer, umas especiarias em grãos menores, porque aí a cocção é rápida. Eu coloco no molho, engrosso, e aí depois isso já incorpora sabor e incorpora textura no meu molho. Esse roux pronto e congelado, pode deixar. Mas aí, se você temperar esse roux já de uma forma, né? Desculpa, você tem ele só com aquele tempero. Se você quiser usar um tempero diferente, você vai ter que, então assim, faz o roux, né? Que é essa mistura de 50% lá, vou botar no restaurante, como a gente faz bastante, eu boto lá, sei lá, 1 quilo de manteiga e 1 quilo de trigo. Cozinho isso e o segredo desse roux é cozinhar até dourar, até sair o cheiro do trigo e começar a dar um cheiro amendoado. E aí eu posso guardar na geladeira quando eu vou fazer uma carne de panela, eu preparo um molho branco, um bechamel, eu não uso maisena. Maisena é para doce. O que um espessante para molhos salgados é roux, que ele traz esse sabor amendoado, ele traz um monte de coisa. Então eu posso deixar congelado, eu só tiro um pouco, congelado não, na geladeira mesmo, ele dura 6 meses na sua geladeira, não estraga, tá? Se ele é bem cozido. Tem o anis e cardamomo. O cardamomo fica muito, muito interessante. É que o anis e cardamomo não é erva, né? Você perguntou de erva, né, Paty? O cardamomo e o anis são especiarias. Então tem uma diferença. As especiarias, se elas inteiras, não em pó, elas conservam muito bem. Eu tenho especiarias de 10 anos aqui que estão funcionando muito bem, só que eu tenho que estar fechado em vidros, bem vedados. Se ela estiver exposto, o oxigênio vai roubando esses óleos essenciais, terpenos, né? Então tem que estar bem vedado. Amaciar a carne de molho, sem cocção. Então, o que o Ney tá falando? Ele usa a
bromelina, que é uma enzima do abacaxi, né? Tem a papaina, que é do mamão verde, muita gente faz espetinho, usa para maciar a carne de segunda, né? Só que aí se você não souber fazer, se quiser uma cocção mais rápida, você pode usar isso, deixar de molho no suco do abacaxi, do mamão, ou do leite do mamão verde. Só que você pode passar do ponto e isso esfarelar a fibra. Aí fica uma textura ruim. E aí você não vai ter essa gelatina do colágeno como uma cocção lenta te dá. Você vai amaciar a carne, mas não vai ter uma gelatina do colágeno. A gelatina do colágeno, que dá muito sabor ao seu preparo, não vai estar presente. Você não consegue transformar esse colágeno em gelatina só com essas enzimas aí esses amaciantes do abacaxi ou do mamão, tá? Você consegue amaciar a carne sim, as fibras, né? A dureza da fibra. Só que você não consegue ter essa gelatina presente ali muito, muito saborosa, tá? Vou pegar mais uma. O que é roux? Já eu acabei de explicar. Faço com vinho e carne de panela. Quanto tempo você deixa a canela em pau e o buquê garni cozinhando junto com a carne? Então, roux, você pode botar no começo da sua preparação, né? E pode deixar aí. A hora que o ideal é assim, vai provando. Provou. E chegou perto de você desligar. Você sentiu, já apareceu o sabor. Se eu acho que isso vai passar do ponto, eu tiro, né? Ou eu posso deixar até o final e antes de eu servir, eu tiro, né? Porque quando essa especiaria, essa erva tá inteira, ela libera lentamente esse tempero. E é isso que a gente ensina para vocês. Essa metodologia do temperista, é esse domínio dos temperos que eu ensino para vocês, que até então ninguém falava, né? Tem uma ciência que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos de estudo, tem um jeito de você controlar os temperos para eles não passarem do ponto, ou para eles não sumirem no seu preparo, né? Eu controlo isso, eu domino os temperos e não eles me dominam. Que a maioria das pessoas, 99%, a não ser meus alunos temperistas, usa tempero meio de certa forma cega, né? Eu vou lá e ponho o tempero, vou esperar que dê certo, né? Aí a chance de errar é normal, né? Não vou falar para vocês vão se tornar temperistas, vocês já vão fazer mágica, o treino vai ficar sensacional. Não, só que você diminui muito a chance do erro, porque nós temperistas, a gente tá sempre testando coisa nova, e nenhum chefe cria nada assim, ó, pum, de primeiro o trem fica incrível, maravilhoso. Não, esse processo de testar faz parte do processo, né? E eu vou testando, vou acertando, vou errando, só que quando eu tenho uma ciência por trás daquilo, eu diminuo muito as minhas chances de erro, tá bom? Então, pessoal, eu fiz um frango com aquela sua marinada, acrescentei canela em pó, ficou top, ficou mais dourado, lindo, peguei no sal, esqueci que a água seca e o sal realça mais, toma cuidado com isso. Pode crer, é isso aí. Então, olha só, essa é a ciência, né? Quando eu domino, eu controlo esses processos de cocção da carne de panela, eu tenho uma carne muito mais saborosa e macia, né? Eu tenho que ativar esses realçadores de sabor com esse tostado que eu dou na carne, só que eu consigo ter um produto muito mais diferenciado e exclusivo meu quando eu boto um temperinho. Se eu faço só fundinho de panela, como todo brasileiro faz, né? Quem sabe cozinhar, né? Quem não sabe não faz isso, já põe a carne dentro da água e cozinha, né? Eu tenho um produto gostoso, mas eu não tenho nada diferenciado. Como é que eu me diferencio? Se eu tenho um restaurante, se eu gosto de cozinhar para família, como é que eu tenho um produto mais saboroso e eu proporciono uma experiência mais evoluída, né? Quando eu coloco um temperinho, né? Coloco um sabor diferenciado. Então, o tempero, na minha visão, né? Na visão aqui de quem tá aqui, vocês já sabem disso, é a forma mais poderosa de você se diferenciar. Senão, eu vou fazer sempre algo que alguém faz também. E eu gosto sempre de ter o meu diferencial, a minha assinatura. E é através desse tempero, legal? Então é isso, galera. Vou responder uma última pergunta, já deu nosso tempo aqui. Então, eu posso colocar especiarias em tempero em pasta? Pode, Joana. Claro que pode. Você deve colocar especiaria em tempero em pasta. Senão você vai fazer só alho e sal, é o que todo mundo faz, é o que eu tô falando. Se eu vou fazer o que todo mundo faz, eu nem preciso estar aqui ouvindo o Theo, só pegar uma receita e fazer. Agora, se eu quero algo diferenciado, chamar atenção, me diferenciar, né? Então, hoje a gente deu essa aula linda sobre quebra de colágeno, sobre carnes de segunda, sobre assados de costela e principalmente esses temperos. Eu gosto sempre de trazer o amadeirado, né? Para esses temperos ferrugens, esses molhos mais fortes, amadeirado, e de certa forma eu quebro isso com algum refrescante, ou uma erva, ou uma especiaria como o anis, por exemplo, como o cravo. Eu trago um cardamomo, traz um floral, a baunilha. Eu trago sempre um floral, um refrescante, para quebrar um pouco desses sabores mais fortes. Até a própria canela tem esse adocicado, amadeirado, amanteigado, noz moscada, fica muito bom, tá? Mas eu tenho que saber o jeito certo de processar e a hora certa de colocar. Porque uma boa técnica, pessoal, é condição básica. Isso que eu falei de quebrar colágeno, ter uma carne macia, é uma condição básica para você cozinhar, né? Senão eu vou ficar comendo carne dura, né? Uma carne sem graça, um trem cozida na água, não tem. A carne em si não tem tempero, a proteína em si não tem gosto. O que dá o sabor da sua comida é o tempero. Experimenta fazer arroz sem alho, sem nada, sem graça. Experimenta fazer feijão sem tempero, sem louro, sem alho, sem nada. É o tempero que dá o sabor. 80% da sua experiência de se alimentar vem do cheiro da sua comida. Você não põe tempero, você tem uma experiência, você está se alimentando por se alimentar. Você vai estar se nutrindo, só que sua experiência cai muito. Então, você quer ter uma experiência diária, não só para você, para sua família, para seu cliente, muito mais evoluída e única sua, tem que aprender a botar tempero no rango, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Um beijo a todos, né? Até a próxima. Valeu.